Nem tudo é política, mas a política está em tudo. O ato de você assistir esse vídeo em si não é uma questão política, mas as questões que circunscrevem esse ato de assistir esse vídeo, aí sim são questões políticas. Por qual dispositivo você está vendo esse vídeo? Qual lugar de onde você vê esse vídeo? Por que você vê esse vídeo? São respostas que variam de acordo com as circunstâncias que você está. O nosso corpo social ele é múltiplo, ele é diverso. Nosso corpo social é marcado pela diferença. Essa diferença, essa organização social, ela é estabelecida através das relações, das atitudes sociais. Ou seja, as atitudes e relações sociais que moldam o nosso corpo político. Logo, a política ela está diretamente associada às nossas relações, aos nossos atos. Se a gente pega a origem da palavra política, ela vem do grego politikos, que são as relações dentro da cidade-estado, né? Politikos do grego. Se a gente adapta politikos à política atualmente, a gente vê que a política ela não se resume apenas ao voto. Sim, o voto é também uma questão política. A gente viu na última aula que é um direito político o voto. O voto ele é obrigatório a partir dos 18 anos até os 65 anos. Por meio do voto, a gente elege representantes no âmbito municipal, estadual e federal. Esses representantes eles devem atender às reivindicações, às demandas da sociedade, certo? Porém, a gente deve transcender, ultrapassar esse limite do voto e ver que também as nossas ações, a lida do cotidiano também moldam, circunscrevem, organizam o corpo político. E é isso que a política faz. É isso que os representantes que a gente elege através do voto fazem. Então a gente tem que ter essa consciência também que as nossas ações do cotidiano também vão formular, vão dar corpo à nossa sociedade e isso é muito importante. Se a gente for perguntar, dentro, por exemplo, no âmbito da legislativo, a Câmara dos Deputados. Bom, se a Câmara dos Deputados ela é constituída por representantes da nossa sociedade, proporcionalmente ela devia ter a mesma quantidade de mulheres, por exemplo, e de negros. Porém, se a gente vê na prática, isso não acontece. Então a gente pode começar a questionar algumas coisas. Será que realmente acontece uma representação das demandas da sociedade? Ora, se dentro dessa organização no âmbito da Câmara dos Deputados, no âmbito legislativo que eu estou falando aqui, não existem mulheres e negros proporcionalmente com a população, a gente tende a ver então que essas demandas referentes a esses grupos não vão ser atendidas porque não existem representantes desses grupos. Agora cabe, por sua vez, à sociedade reivindicar, se organizar para lutar por esses direitos. A gente viu isso na última aula, mas nessa aula eu quero ultrapassar essa questão. Eu quero também dizer que não são apenas essas organizações características dos movimentos sociais, por exemplo, que são atos políticos. Dentro do seu bairro, por exemplo, quando você organiza algum evento cultural, por exemplo, algum show, algum sarau, isso é característico das expressões, da diversidade, da multiplicidade cultural. Isso está ligado, então, à cidadania, o exercício, então, das questões que tem a ver com a expressão da nossa sociedade. Isso é um ato completamente político. Isso, como a gente está vendo, vai moldar, organizar o nosso corpo político, a nossa sociedade. Quando você organiza dentro do seu bairro também, para dar um exemplo micro, organizações solidárias, isso é um ato político. Isso vai ter um impacto dentro da sociedade e também vai refletir dentro também da organização estatal que a gente vê, que tradicionalmente é vinculada, né, da questão dos representantes eleitos pela população através do voto. A gente vê então, através dessas reflexões, que a política ela não vai se limitar apenas então à questão do voto. As nossas relações, a nossa lida, ela vai constituir também essa organização.
E isso, rapaziada, a gente tem que colocar na mente. A educação, para finalizar, ela é um elemento, ela é um ato político também. A educação aqui, eu não quero que vocês apenas escutem e reproduzem o que eu estou falando. Eu quero que vocês escutem, analisem, reflitam, busquem novas ideias, para então formular pensamentos diferentes. E a sociedade ela é marcada pela diferença, o ser humano é marcado por essa questão da diferenciação entre si. Isso é natural. E isso, mais uma vez, é o que vai organizar a composição política. Então, rapaziada, é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Para a gente ter em mente a questão da política indo muito mais além. Beleza? E isso não vinculado apenas, obviamente, ao nosso dia a dia, à nossa formação como seres humanos. Isso também é uma questão agora tendo algo mais instrumentalizado para o Enem. O Enem ele cobra muito esse tipo de questão. Beleza? O Enem, por esse lado, é uma prova que preza pela humanidade, pelas questões da humanidade relacionadas à diferença, à cidadania, à cultura. Então, a gente ter essa concepção é muito importante para que na hora do Enem a gente possa abrir os nossos horizontes e não ficar preso apenas uma concepção restrita às organizações estatais. As organizações estatais que também nós vamos ver nas próximas aulas. Como que o Estado se organiza e quais são os desdobramentos dessa organização, que obviamente também são políticas. E políticas como geralmente a gente reconhece e infelizmente também as pessoas têm preguiça. Por isso também a importância da gente entender o outro lado da política e como esses dois lados eles se conectam e a partir disso moldam, organizam, estruturam, dão coesão à sociedade. Então, rapaziada, fico por aqui. Esse foi o vídeo. Até um abraço. Até semana que vem.